Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos do curso de vendedor do projeto Novos Caminhos. Estamos no 4º módulo, já no finalzinho do nosso curso. Semana passada nós entendemos o que é ética, qual é a sua importância, entendemos também a diferença de ética e moral, vimos alguns exemplos, vocês responderam lá no fórum e também a nossa tarefa sobre essa importância da ética. Fizeram aquele teste, né? E vamos dar continuidade a esse tema, só que agora nós vamos estar entendendo o que é a ética profissional, a ética dentro da empresa, como ela funciona, qual a sua importância, os benefícios dela e o que é ética, né? O que é ética profissional ou empresarial. Além da experiência e autonomia em sua área de atuação, o profissional que apresenta a ética conquista mais respeito, credibilidade, confiança e reconhecimento de seus colegas de trabalho e profissionais. É um diferencial, o profissional que ele tem a ética inserida na sua conduta, na sua postura, ele tem um diferencial perante os outros profissionais. Então ele consegue ter um respeito, consegue ter um reconhecimento acima dos outros profissionais. E como ele vai conseguir isso? Como ele vai ter essa ética? Como que funciona essa ética? Primeiro a gente tem que entender o que é a conduta. A conduta, ela é uma postura. Qual é uma postura ética? Uma conduta no trabalho, seguindo padrões e valores, tanto na sociedade quanto na própria organização, são essenciais para o alcance da excelência profissional. E como que é essa conduta? É a forma que uma pessoa ou um grupo se manifesta perante uma situação. Determinados fatos, determinadas circunstâncias, como que você irá se posicionar? Qual vai ser a sua postura perante aquela situação? Ou sua, ou da empresa, ou do grupo, né, em si. Então é muito importante você ter essa consciência de postura ética, como você vai posicionar em determinados fatos, como que será a sua postura como empresa, como chefe, líder ou como funcionário. Isso é de importância enorme dentro do seu profissionalismo. E aqui eu vou apresentar para vocês alguns benefícios da ética no trabalho. Quais que são as vantagens, né, além dessas que a gente já falou, de credibilidade, de confiança, de você ter um diferencial perante os outros funcionários, e qual outras vantagens dentro de uma empresa de se ter, né, de se aplicar a ética. Você consegue um maior nível de produção na empresa, então quando os funcionários possuem essa postura ética, essa conduta ética, você consegue uma produção maior na empresa. Favorecimento para a criação de um ambiente de trabalho harmonioso, respeitoso e agradável, e aumento no índice de confiança entre os funcionários. Então, se o funcionário ele percebe que a empresa ela prega, ela dá valor a uma postura, a uma conduta ética, esse funcionário ele confia tanto nos seus colegas de trabalho quanto na própria empresa, nos seus líderes. Então, o aumento desse índice de confiança, ele vai gerar tudo isso que nós falamos. A produção aumenta, o ambiente de trabalho ele é mais harmonioso. Tudo isso, ele agrega valores à empresa. Então, essas são algumas vantagens, né? E eu considero que a ética ela é um filtro. Ela é como se fosse um filtro entre o bem e o mal. Você consegue, através da sua postura ética, da sua ética na empresa, separar o bem e o mal, a fofoca, a maldade, o desejo de prejudicar o próximo dentro da empresa. Então, eu considero a ética como se fosse um filtro. É ela que vai conseguir nos auxiliar tendo essa diferença entre o bem e o mal. E aqui são características fundamentais de uma conduta ética.
Quais que são essas características? O altruísmo, que é a preocupação com os outros, no interesse dos outros, dos terceiros, mas de uma forma espontânea e positiva. Não é nada com uma falsidade ou para ter algum benefício em troca, né? Já o segundo aí é a moralidade, que a gente já conhece o que é moral, que é o conjunto de valores que conduzem o comportamento. Na verdade, são as escolhas e decisões do profissional. Temos a virtude eu costumo falar que é a excelência humana, é o que nos faz plenos e autênticos. Temos a solidariedade, que é o princípio que se aplica às relações sociais. A sociedade é o convívio com as demais pessoas ou demais profissionais. Tão importante vem a consciência, que é a capacidade em distinguir o que é certo ou errado, é a questão do filtro também, né, que a gente falou, e é de acordo com as virtudes e a moralidade das pessoas. Isso vem a gente brinca de berço, né? Vem de classe social, vem do meio que a gente vive, vem da educação dos pais, vem de exemplos da família. E tem a responsabilidade ética, que é o consenso entre a responsabilidade e os atos praticados, tanto pessoal quanto coletivo. É aquela questão de assumir a responsabilidade dos seus atos, dos seus erros. Isso é fundamental dentro da ética. Você ter a responsabilidade daquilo que você faz. Se você erra, se você cometeu algum erro, você assumir esse erro, tanto pessoal quanto no coletivo também. E aqui nós vamos entender, dentro da empresa, sobre a ética profissional e o valor estratégico. Hoje a gente consegue observar no cenário, eu não vou falar nem nacional, no cenário mundial, o caos que está, né? Tanto está se falando em ética, tanto na política quanto nas empresas. Na verdade, a gente fala muito da falta de ética. E aí, então, os holofotes estão todos virados para a ética. Se a gente liga a televisão, tem sempre uma reportagem falando sobre isso. Como que isso está tão em evidência, mas pela falta da ética. E como isso está em holofote, houve um aumento da fiscalização. A cobrança maior numa empresa ou num órgão, ela está sendo maior. Hoje é tudo muito rápido, né, por causa da globalização, então as notícias elas espalham muito rápido. Então é tanto essa fiscalização quanto a cobrança, tanto dos órgãos específicos de fiscalização, mas também da população ou dos clientes, dos funcionários, ela está uma fiscalização muito maior, essa cobrança está muito maior. E aí o que as empresas, a ética que tinha que estar firmado dentro da empresa, por obrigação, eles acabam sendo forçados até essa ética por estar tão em evidência. Ela ganhou um novo olhar, um novo valor dentro das empresas. Elas foram obrigadas a modificar seus conceitos, apresentar uma postura mais transparente, humana, coerente. E aí começa a ter um diferencial competitivo. Uma empresa ela é mais ética. Até o próprio cliente ele consegue observar isso. O usuário de um serviço. Eu vou comprar mais dessa empresa porque ela tem um código de postura, um código de ética, ela tem valores éticos e morais. Então, isso tudo agora é utilizado como um valor estratégico. Eles usam isso como uma estratégia dentro das empresas. E aqui nós vamos falar de 10 dicas para a construção de uma postura ética. O primeiro é um dos mais importantes. Seja honesto. Eu costumo falar que a honestidade ela é uma obrigação. Não é uma vantagem, não é uma qualidade, ela é uma obrigação de qualquer ser humano. E a gente está nesse processo de honestidade, igual nós fizemos o teste, e a gente observa que algumas circunstâncias nos levam a ter atitudes que não são tão éticas ou tão morais.
mas a gente está em busca, nós como profissionais, a gente tem que estar sempre em busca, e também como pessoas, como cidadãos, de estar buscando essa excelência, né? Essa honestidade acima de tudo. E é um fator sobre verdade, é responsabilidade dos atos. Prova credibilidade e confiança. A partir do momento que você é honesto dentro da empresa, você tem aquela credibilidade e a confiança que nós falamos anteriormente. Mas principalmente você tem que ser sincero consigo mesmo, com seus princípios e com as normas da empresa. A segunda dica é a respeito ao sigilo. Tem algumas empresas que ela tem mecanismos, fórmulas, entre outras, né, que tem dentro do seu código de ética que é sigiloso. Vamos dar o exemplo das empresas alimentícias, os refrigerantes, né? A gente brinca da fórmula da Coca-Cola que é secreta, cervejas, medicamentos, são infinitos exemplos que a gente pode dar. E esse é um exemplo de sigilo, mas não só nessas empresas. Tudo que acontece dentro da sua empresa, do seu trabalho, ele é sigiloso. Né? Até um atendimento que você faz a um cliente, o que um cliente compra, ele merece sigilo. Você tem que ter esse respeito com o cliente. Então, isso é de extrema importância. Do que acontece lá dentro da empresa, ficar dentro da empresa. Isso está dentro da ética também profissional. Em seguida, a outra dica é o comprometimento. É a responsabilidade. E comprometimento é o mínimo que se espera de um profissional. Engajamento com a empresa. A gente brinca que é o vestir a camisa, né? Vestir a camisa da empresa. Sempre visando o melhor resultado, agregando valor, tanto na empresa quanto na sua carreira. Alguns profissionais, eles têm a mentalidade, eu não vou fazer isso, não vou ganhar nada com isso. Mas a gente sempre ganha. A partir do momento que a gente abraça a empresa, veste a camisa, nós temos um comprometimento do serviço que a gente está prestando, você pode ter certeza que você tem sempre a ganhar, ou para o seu currículo, ou para você como pessoa. Então, isso é muito importante, esse comprometimento do profissional. E às vezes a pessoa não liga isso à ética, mas é ética também, você ter o comprometimento na sua empresa. O próximo é o prudente. Seja prudente, tenha prudência. Saiba separar o pessoal do profissional, buscando sempre o resultado da empresa, colocando em prioridade a realização do seu trabalho. Não ter esse costume de misturar, né, o pessoal do profissional. Tanto levar os problemas da empresa para casa, tem a ver com sigilo e tem a ver com esse resguardo também, e também não levar o pessoal para dentro da empresa. Entender que ali você é um profissional. Você tem que estar respeitando a hierarquia também dentro da empresa. Ter essa prudência de saber separar o joio e o trigo dentro da empresa, o que é amizade, o que é colega de trabalho. Entender que aquilo ali é um ambiente profissional. Toda essa postura ética, a prudência tem tudo a ver com essa postura ética. Tão importante é você ter humildade. Ninguém é melhor do que ninguém. Humildade e flexibilidade são pré-requisitos para um trabalho em equipe. Seja cordial, não faça julgamentos. Na minha família, na minha educação familiar, tem sempre uma frase, né? Meu pai e minha mãe sempre falam: humildade cabe em qualquer lugar e humildade te leva a qualquer lugar. Então, você ter essa postura humilde, muitas pessoas acham que é se rebaixar, e não é. Humildade é você saber que ninguém é melhor do que ninguém, que você tem sempre o que aprender. E também faz parte da ética profissional. Cumpra sempre o que você prometeu. Não prometa o que você não pode cumprir. Às vezes, dentro de uma empresa, nós temos a mania de querer abraçar tudo e não querer falar que nós não damos conta. E não é feio falar que não dá conta. Se um chefe mandou, um líder mandou e você vê que você não dá conta de cumprir aquele tipo de tarefa,
ou aquela meta, chama para uma reunião, senta, conversa, explica os motivos, tenha sempre argumentos bons, mas não prometa uma coisa que você não consegue cumprir. Tenha esse extremo cuidado, porque a partir do momento que você fez um combinado, que você falou que ia cumprir, que você se comprometeu, você tem que fazer. Porque a partir do momento que você não faz, você não está sendo ético. Tem toda uma estrutura por trás daquilo, esperando esse resultado. Então, só prometa o que você consegue cumprir. Caso contrário, chama seu chefe, chama seu colega de trabalho, chama sua equipe e fala: olha, isso eu não dou conta. Pelo menos dessa forma eu não dou conta. Nós podemos rever isso. Então, sempre é bom conversar, né? O combinado ele não sai caro. Saiba fazer e receber críticas. O tão importante feedback que a gente escuta tanto no meio empresarial. Saber ouvir e saber falar também. As críticas nos ajudam a crescer e nós temos que interpretar de forma construtiva, não se sentir ofendido. E se você também precisar fazer uma crítica, nunca faça por impulso. Reflita qual vai ser a melhor maneira de se falar, de se cobrar e como orientar o meu colega de trabalho, ou o meu liderado, ou até o meu funcionário. Então tem sempre uma maneira melhor de se colocar aquela crítica, não só denegrindo, colocando para baixo. Você pode falar os pontos fortes, os pontos negativos e dar ideia ou dicas de como que essa pessoa pode melhorar. Então, da mesma forma que nós devemos saber receber uma crítica, também nós temos que saber criticar. Também temos que saber como fazer esse feedback. Não levar para um lado pessoal. Eu também falei em slides passados, separar o emocional. Nós temos que entender que nós estamos dentro de uma empresa. E aí é tudo profissional. Aquilo tudo que é falado é naquela hora. Pode ser usado para... Temos que entender que uma crítica ela pode ser usada para um desenvolvimento, para um crescimento, tanto pessoal como dentro da empresa. Então, tomar muito cuidado na hora de fazer ou receber uma crítica. Da mesma forma que nós estávamos falando sobre as críticas, é tão importante reconhecer o mérito alheio. Elogios sinceros podem e devem ser usados, mas num contexto profissional. Tomem cuidado, porque às vezes pode parecer como um puxa-saquismo ou que você esteja bajulando um líder, um chefe ou o dono da empresa. Elogie atitudes assertivas, aquilo que realmente contribui com o resultado da empresa ou da equipe. Então tome muito cuidado, tenha essa postura profissional, faça elogios que condizem com o mérito que a pessoa fez, que ela mereça, né? Tome cuidado com isso. Saiba reconhecer o empenho dos colegas e dê o mérito merecido, mas sem esperar uma recompensa, sem ter um interesse por trás. Faça de coração aberto. E você vai perceber que a partir do momento que nós começamos a fazer esse reconhecimento sem nenhum interesse por trás, simplesmente pelo fato de reconhecer os méritos de um serviço, de uma venda, você tem um retorno gratuito. Você começa a observar essa troca dentro da empresa. Então, o reconhecimento de um colega ou da equipe ele é importantíssimo. E é também considerado como uma postura ou conduta ética. E esse também é importante, né? Respeite a privacidade do próximo. Tanto perante a sociedade, na nossa família, na nossa casa, mas principalmente dentro de uma empresa. Não mexer nas coisas dos outros, respeitar o espaço alheio, respeitar e-mail, respeitar telefonema. Nós, seres humanos, a gente tem uma curiosidade muito aflorada.
é de todo mundo, uns mais, outros menos. Então, ter esse controle, ter esse respeito da privacidade, tanto dos bens materiais, quanto em telefonemas, e-mails, isso é de grande valia e principalmente para melhorar o ambiente de trabalho. E é importantíssimo como postura ética, dentro da empresa ou dentro da sociedade. E essa imagem diz tudo, né? Evite fofocas, comentários maldosos, aquelas rodinhas, né? Que a gente chega, tem sempre 2, 3 dentro de uma empresa, dentro de uma loja, conversando tanto sobre o colega de trabalho, ou sobre o cliente, ou sobre o líder, sobre o patrão, e isso é muito feio, é uma postura muito feia. E isso denigre demais o profissionalismo. Brincadeiras que às vezes a gente acha que são inofensivas, piadinhas. Sempre é bom uma boa conversa. Se algum colega de trabalho ou profissional que trabalha com você, vocês não estão se dando bem, você está tendo algum problema, ou com seu líder, com seu chefe, com seu patrão, chame, conversa, exponha. Nada melhor do que uma boa conversa. Mas esses bolinhos, essas fofoquinhas, esses disse-me-disse são o que mais atrapalha o desempenho dentro de uma empresa. E como nós falamos nos primeiros slides, quando você tem essa postura ética dentro da empresa, dentro do seu local de trabalho, e os funcionários começam a ter esse tipo de postura, a empresa ela começa a produzir mais, ela começa a vender mais. Os clientes percebem, lembram da estratégia agora em relação à ética que as empresas estão tendo? Isso é um benefício tanto para o funcionário quanto para a empresa. Só tem a agregar valor, só tem a ganhar. E para finalizar, eu tenho uma frase que eu acho que ela é bem interessante para vocês. A nossa ética pauta e define quem somos no presente, mas principalmente quem desejamos ser no futuro. Pensem sobre isso. A ética ela não vai só falar o que você é hoje. Ela vai dizer onde você deseja chegar. Como você deseja chegar. De qual forma. Eu vou passar um vídeo para vocês no próximo slide e isso vai mostrar bem para vocês como que a ética funciona. Às vezes pequenos detalhes, pequenas atitudes do nosso dia a dia que nós não achamos que são tão importantes ou tão relevantes possam trazer prejuízos tão grandes para a nossa profissão ou para a nossa vida, principalmente em épocas de mídias sociais, que tudo é filmado, que tudo vai para a internet. Então repensem a postura de vocês. Na semana anterior, nós fizemos alguns testes para medir a nossa ética no nosso dia a dia, que é furar uma fila, que é jogar um papel no chão, que além de educação é ético também, é não falar sobre um troco que foi dado errado, tentar sempre aquele jeitinho brasileiro de ganhar as coisas, de sair, todo mundo, a gente tem a mania de falar, mas todo mundo faz. Mas nós não queremos ser todo mundo, nós queremos ser profissionais diferentes. Profissionais que se destacam nas suas áreas pela ética e com certeza pelos resultados que isso traz. Então vou passar esse vídeo para vocês, bons estudos, acessem a biblioteca, nós temos alguns materiais e alguns vídeos que vão complementar sobre a ética. Participem do fórum, o fórum também ele vai instigar bastante a discussão sobre a ética e a opinião de vocês. Eu preciso que nós vamos debater sobre isso e temos a nossa tarefa também. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no chat, tá bom? Bons estudos para vocês!